Olá, derivação do infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando, eu sou o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você dissecar uma crença limitante pela raiz, usando o método que eu utilizo, que eu aprendi com o Bashar principalmente, sobre investigação de crenças, e que eu uso hoje em dia nos meus mentorados, eu uso em mim mesmo, e é uma das ferramentas terapêuticas mais poderosas que eu já conheci nesta vida aqui, porque realmente transforma um negócio que às vezes você pode passar anos de terapia, mas se você usa esse método e é profundo o suficiente, você consegue liberar padrões emocionais, bloqueios emocionais e padrões em geral de crenças que te impedem de ser mais quem você verdadeiramente é e tomar ações na direção da sua paixão. Então, o primeiro ponto que eu quero te trazer aqui é que a investigação de crenças, ela serve justamente para isso. Ela serve para te ajudar a soltar os bloqueios, os padrões, tudo aquilo que te impede de agir no teu entusiasmo, no teu eu natural, nas tuas paixões, na tua expressão criativa autêntica para o mundo. Então, a investigação de crença não é um fim em si mesma. Na verdade, o objetivo dela é te libertar para que você possa agir de uma forma mais autêntica ainda no mundo. Então, se você não tiver minimamente com alguma intenção de tipo, no que você quer agir, o que você quer ser, qual atitude você quer talvez deixar de ter, que você hoje em dia tem ela no automático, você não vai ter um bom motivo para fazer uma investigação de crenças. Então, primeiro você precisa encontrar um bom motivo. Realmente ver, tipo, o que você tá fazendo que você não gostaria de fazer na sua vida, que sai no automático por conta dos seus padrões emocionais, dos seus gatilhos, ou o que você gostaria de fazer que você se sente impedido emocionalmente de fazer por conta de padrões emocionais, tá? Começa por aí. Identificando o que você quer investigar, eu preciso que você entenda um pouquinho melhor como que funciona a questão das crenças. Os sistemas de crenças, eles são mecanismos criados por nós mesmos, enquanto nosso eu maior, né? Para que a gente possa criar diferentes tipos de experiência aqui na realidade física. Então, tem dois tipos principais de crenças, porque até mesmo na existência tem dois tipos principais de energia no geral. Tem as crenças positivas e tem as crenças negativas. As crenças positivas, por definição, elas vão ter a ver com expansão, com liberdade, com inspiração, com criatividade, com você ser mais de quem você verdadeiramente é, com você se sentir inspirado, inspirada por ser quem você verdadeiramente é, e a crença positiva então te dá essa sensação de que é uma escolha você acreditar nela. Você escolhe acreditar que você, por exemplo, merece ser amado, de que você tem a capacidade de lidar com seus desafios, você escolhe acreditar que você tem valor infinito, porque é algo que você percebe que te serve, que te faz bem, e você tem a opção e a oportunidade de escolher acreditar nisso, então você carrega essa crença. A crença positiva, então, ela vem com essa leveza. E aí, a crença positiva, ela vai se reforçar na tua experiência. Ela vai criar experiências que reforçam para você que sim, você é amado, se for o caso, sim, você tem valor infinito, sim, você tem capacidade de lidar com os desafios da sua vida. O ponto aqui é, se você acredita numa crença positiva, ela vai se reforçar. E por conta de que o universo te ama incondicionalmente, ele vai falar: sim, você está certo, você está certa. Tome aqui um reflexo, um espelho, um espelhamento dessa verdade que você está acreditando na tua circunstância física. E aí você tem o resultado, enquanto um espelho, e fala: nossa, minha realidade é essa que eu estava acreditando. Inversamente, mas da mesma forma, a crença negativa, ela também tem esse teor de que se você acredita nela, a realidade física vai confirmar para você de que ela é real. Então, se você acredita que você não merece ser amado, você vai sentir que você não merece ser amado. Se você acredita que você não tem capacidade de lidar com seus desafios, você vai sentir que você não tem capacidade. Se você acredita que você não tem valor, você vai sentir que você não tem valor. E a realidade física vai te colocar em circunstâncias de pessoas, situações que gerem pontos de vista que faça parecer com que isso que você está acreditando seja real. Então percebe, não é que tem uma realidade objetiva acontecendo, é que na verdade a realidade física está sempre espelhando o tipo de energia que você coloca para fora. Mas assim, até isso não é totalmente verdade, porque por mais de que, olha só, se você acredita em crenças negativas, você vai reforçar elas na tua experiência, e tu vai sentir que elas são reais. Se tu acredita em crenças positivas, tu vai reforçar elas na sua experiência e tu vai sentir que elas são reais. Mas o que acontece? A natureza da realidade, ela é um pouco mais positiva do que negativa, porque no final das contas, tudo é uma coisa só. E essa é a estrutura da realidade, essa é a estrutura do multiverso. Essa unidade. Tudo é essa mesma unidade, esse mesmo ser, esse único ser interconectado com si mesmo, infinito, com infinitas expressões, tanto positivas quanto expressões de experiências negativas, mas ainda assim está tudo dentro dele mesmo, conectado e tudo é ele. Quando a gente acredita, eu sou conectado com o todo, eu mereço ser amado,
Por mais de que é uma crença positiva, essa crença positiva ressoa com a estrutura da existência, porque de fato você faz parte da existência e você já é amado incondicionalmente. E justamente por você ser amado incondicionalmente que o universo te dá esse apoio incondicional sobre as coisas que você acredita na sua experiência se tornarem real. A tua capacidade de criar a tua realidade é uma prova do amor incondicional que o universo tem por você, mesmo criando realidades negativas. Então o objetivo desses vídeos, o objetivo desse vídeo aqui, é primeiro de tudo, te empoderar, para cair a ficha de que você tem a capacidade de criar sua realidade, não só a capacidade de criar em algum momento, mas você está criando agora, através das coisas que você acredita ser verdade, nesse exato momento. Então, é claro que você que está assistindo esse vídeo, você não quer se livrar das crenças positivas. Você quer ter mais crenças positivas, você quer se sentir melhor. Porque quando você se sente mais positivo, você vai estar mais alinhado com a existência e mais você vai sentir essas emoções positivas. E você vai querer soltar as crenças negativas, porque as crenças negativas são diferentes da tua natureza interconectada com tudo. As crenças negativas, elas causam essa sensação de separação e dor, e a gente quer voltar para a sensação de unidade. Então a gente quer se libertar dessas crenças negativas, né? Tudo isso deixando claro com uma contextualização, né? Vamos começar a falar sobre como de fato que faz para investigar uma crença pela raiz. Então, o primeiro ponto é que você precisa identificar o padrão que você quer investigar, e você precisa começar a investigar, pode ser pela crença ou pode ser pela emoção, tá? Então, tem esse esquema aqui que está na tela, ó, que ele mostra que as nossas crenças são, na verdade, pontos de vista, ó, que se densificaram, e aí depois essas crenças elas se tornam emoções, que daí depois se tornam pensamentos e depois se tornam ações, atitudes. Então toda a tua realidade é criada pelas suas crenças. Só que para você investigar a sua crença, você pode começar investigando uma emoção e daí começar a querer descobrir qual que é a crença por trás, ou você pode saber já mais ou menos qual crença que você acha que você tem e investigar ela. Como, por exemplo, pode ser a crença de eu acredito que dinheiro e espiritualidade não pode se misturar, eu acredito que não é possível eu viver da minha paixão, eu acredito que eu não posso expressar minha energia feminina no mundo e ser feliz, eu acredito que eu não vou ser aceito se eu for eu mesmo pelas pessoas no mundo, que não vai ter ninguém que vai me amar. Esse tipo de crença negativa. Você pode pensar aí qual que você acredita que você tem, mas se você não tem certeza qual tipo de crença que é, você pode começar pela emoção. Então, investiga qual emoção que está por trás desse padrão todo que você está sentindo bloqueado, ou que você está sentindo engatilhado, engatilhada, que faz você ter as atitudes que você não prefere. Nomeia essa emoção, nomeia essa crença. Esse é o primeiro passo. E aí, agora eu vou te dar a manha, que se você entender essa manha, vai ficar muito mais fácil. Na verdade, essa é a base principal de todo o meu método de investigação de crenças. Na verdade, é o método que o Bashar ensina, mas que eu apliquei por bastante tempo e aí acabei criando um jeito meu de investigar. Mas é a base do método e é um ensinamento do Bashar também, que é o mecanismo motivacional. Eu vou pedir pro editor aqui ele escrever na tela isso que eu vou falar agora para você poder anotar, porque isso é bem importante. Se você entender isso, é meio caminho andado. O mecanismo motivacional, ele fala do como que a gente toma decisões, né? O que nos motiva de ir para certos caminhos. Então, por que eu vou pro caminho A e não pro caminho B? Por causa do mecanismo motivacional. Por que eu me sinto de tal forma e não de outra forma? Por causa do mecanismo motivacional. Por que eu acredito em tal crença e não em tal crença? Por causa do mecanismo motivacional. Qual que é o mecanismo motivacional? É simples, ó. Todo mundo, sem exceção, todos os seres da existência, sem exceção, sempre vão andar na direção do caminho que parece mais benéfico para eles. Presta atenção nas palavras. Eles vão andar no caminho que parece mais benéfico. Percebe que é parece a palavra, tá? E todos os seres vão também sempre andar na direção oposta do caminho que parece menos benéfico. Se aquilo parece que é ruim pra gente, a gente se afasta. Se aquilo parece que é bom pra gente, a gente se aproxima. Só que às vezes, por conta das nossas crenças, a gente acha que algo que a gente até sabe no nível intelectual que é ruim pra gente, a gente acha em algum nível que aquilo é bom pra gente, ou que a gente tem que estar perto daquilo por algum motivo positivo. Então a investigação de crenças é você investigar qual que é o benefício por trás de você continuar acreditando nessas coisas. Então, se a tua crença é eu acredito que eu não mereço ser amado, entenda. Você acredita que você não merece ser amado porque você escolhe acreditar nisso. E você escolhe acreditar nisso porque você acredita que isso te serve de algum jeito. E essa é a investigação que você precisa fazer. Você precisa investigar para que isso te serve. Para que te serve carregar a crença que você carrega? Para que te serve sentir o que você sente? O que você ganha em troca? Porque tem alguma coisa. Ai, Edu, não tem nada. Tem alguma coisa. Se não te servisse de nada, você não estaria carregando. Mas pode ser que tá no teu nível inconsciente. Pode ser que você não tenha consciência racional do para que aquilo te serve, mas entenda, simplesmente entenda que te serve para alguma coisa.
E esse é o objetivo da investigação de crenças, é você descobrir para que isso te serve. E, inclusive, essa frase que eu falei agora, você se sente tararabiriri, e você se sente tararabiriri porque você escolhe se sentir assim, e você escolhe se sentir assim porque você acredita que isso te serve. Para que isso te serve? É uma das frases chaves para você fazer a investigação de crenças, é o que o Bashar chama de circuito mental. Ele explica que essas frases, elas meio que fazem o nosso cérebro, vou usar essa palavra, mas não é exatamente isso, elas forçam o nosso cérebro a voltar pro pensamento que originou aquela crença. Então a gente começa a acreditar numa crença porque a gente escolhe, e a gente escolhe porque a gente acredita que aquilo nos serve. Então quando tu pergunta aquilo de volta para você mesmo, eu acredito que eu não mereço ser amado, eu acredito que eu não mereço ser amado porque eu escolho acreditar nisso, eu escolho acreditar nisso porque eu acredito que isso me serve. Pra que isso me serve? Eu tô colocando a minha consciência de volta na rede neuronal que iniciou aquela crença, para que eu possa, de primeira mão, ver o porquê que aquilo me serve. E outra ferramenta muito poderosa de investigação de crenças que eu não falei no vídeo que eu tô regravando agora, é de você perguntar o que de pior pode acontecer se aquilo que você tem medo que aconteça, aconteça. Então, da mesma forma que a gente perguntar o que você ganha em estar acreditando nisso, para que isso te serve, é uma forma de buscar qual é o benefício de você estar acreditando na crença. Você perguntar o que de pior pode acontecer, é uma forma de você buscar qual que é a coisa negativa que a pessoa está querendo se afastar ao carregar aquela crença, carregar aquele padrão emocional, ao se impedir de agir em algum lugar. Isso vai ver daqui a pouco no exemplo que eu vou dar da minha mentorada, que eu uso bastante essa ferramenta também de perguntar o que de pior que pode acontecer se o seu medo acontecer. Então isso é uma forma muito foda, muito massa, muito empoderada de você abordar seus desafios emocionais e suas crenças. Porque você sai do lugar de vítima desempoderada, onde fica tipo, ai, as crenças acontecem pra mim, ai, eu tenho crenças e eu não consigo mudar. Ai, é que as crenças ficam causando isso na minha vida. Você sai desse lugar desempoderado e você volta pro banco de motorista. Você assume que é você que tá escolhendo acreditar naquilo. Mesmo que seja no nível inconsciente. É você que tá escolhendo acreditar naquilo. Pra que me serve acreditar nisso? E daí essa é a investigação profunda, tá? Se tu investigar isso, pra que te serve? E usar tua criatividade, tua imaginação pra ir no mais fundo, isso em si já vai te trazer muitas respostas e muita transformação, tá? E daí tem uma outra parte desse método que eu faço, que é a meditação. Antes da investigação de crenças, é muito mais eficiente. Inclusive, por isso que na minha mentoria eu tenho várias meditações guiadas que eu dou para os mentorados, inclusive uma meditação para preparar eles para uma investigação de crenças para si mesmo. A meditação, ela é muito importante porque ela vai mudar o teu estado cerebral. Então, quando a gente está no nosso estado diário, do dia a dia, muitas vezes, a maioria das pessoas, a gente está num modo de correria, a gente está num modo meio que automático, mais superficial o nosso pensamento. E para a gente acessar o motivo de para que nos serve as crenças e padrões de pensamento e sentimentos que a gente carrega, a gente precisa olhar mais profundo. E para isso, nosso estado cerebral ele precisa estar diferente. Então a gente precisa elevar a nossa frequência em geral do nosso ser, e daí a gente faz isso relaxando, expandindo a nossa consciência. Neurocientificamente, o que está acontecendo no nosso cérebro é que a frequência do cérebro está diminuindo. E aí a gente então vai acessar a frequência cerebral alfa, a frequência cerebral teta. Se você quiser saber mais sobre isso, depois joga no chat GPT qual que é a diferença dessas frequências cerebrais. Mas a melhor frequência cerebral que você pode acessar para você fazer investigação de crenças é a frequência teta, que é uma frequência onde você acessa com mais facilidade o subconsciente. Mas se você fizer uma meditação de 10 minutos com uma musiquinha no fone de ouvido, só focar na tua respiração, pelo menos tu vai acessar a frequência alfa, que já te dá bastante espaço, já eleva um pouco a tua frequência no geral, né? Por mais que a tua frequência cerebral diminui, a frequência geral do teu ser expande, para que você possa acessar mais o teu subconsciente, o teu inconsciente. E aí, quando tu acessa esse estado meditativo, aí você faz a investigação de crenças, tá? Aí você investiga para que isso te serve. Então, eu não vou deixar vocês imaginando como que seria. Eu trouxe aqui, então eu vou ler no meu celular, tá? As anotações que eu fiz numa investigação de crenças que eu fiz numa mentorada minha. É óbvio que eu não vou revelar a identidade dela, né? Eu só vou contar o que ela trouxe e os resultados que tiver. Basicamente assim, ó. Ela veio fazer as sessões comigo, fazer as investigações de crenças, veio pra mentoria comigo, porque ela queria desbloquear a comunicação dela nas redes sociais. Ela é uma pessoa que tem um intelecto brilhante, assim, ela, tipo, já leu muito, ela é formada em psicologia, então tem, tipo, muito conhecimento. Ela sabia que ela tinha muito conhecimento pra colocar pra fora, mas ela se sentia travada, se sentia com medo que ela não sabia explicar de por que ela não começava e não se expressava nas redes sociais. Então, a nossa investigação era investigar esse medo e qual que era a crença por trás desse bloqueio dela de se expressar nas redes sociais. E levou 2 sessões só
de 1h30 pra que desbloqueasse isso e ela começasse a criar conteúdo no Instagram. Ela tá criando até hoje, só pra te dar o spoiler já. Vou contar pra você agora como que foi a investigação, de acordo com as minhas anotações aqui. Assim, eu não anoto cada palavra que ela falou, mas eu anoto em geral o que foi falado. Ó, começou com esse desejo dela, né? E aí ela falou que ela sentia como se tivessem regrinhas, assim, de que tem certos conhecimentos que ela pode compartilhar e certos conhecimentos que ela não pode compartilhar, porque ela supostamente não era especialista, por mais que ela já tinha lido vários livros, mas ela se sentia assim. E daí eu perguntei como que isso fazia ela se sentir no corpo dela, né? Como que ela se sentia em geral. E ela falou que ela se sentia como se fosse uma caixa em cima dos ombros da cabeça dela. Muito pesada. Nesse momento que a gente estava fazendo a investigação, ela já estava no estado meditativo, já tinha conduzido ela numa meditação, então ela estava de olhos fechados. Aí eu falei assim, tá bom, então sente essa caixa e sente qual emoção que está associada com essa caixa. Qual a emoção que você sente quando você pensa nessa caixa que tá nos seus ombros? Aí ela falou de medo. Ela falou que sentia medo. Eu perguntei, medo de quê? Ela falou, medo de deixar isso cair. Deixar a caixa cair, no caso, né? Então, gente, só pra vocês saberem, o subconsciente, o nosso inconsciente, ele fala através de metáforas também. Então a gente não precisa ser muito racional, tipo assim, preto no branco nessas interpretações. A gente precisa entender que o nosso inconsciente, ele fala simbolicamente também. E daí a gente precisa surfar com isso, brincar com isso também, igual eu fiz aqui com ela. Ela tava sentindo que era uma caixa, isso é algo extremamente abstrato. Como que eu fiz pra puxar o fio pra começar a investigar? Eu perguntei pra ela qual que era a emoção por trás daquela caixa. E ela falou, medo. Medo de quê? De deixar essa caixa cair. E aí eu perguntei, e o que de pior podia acontecer se você deixasse essa caixa cair? Ela falou, eu podia falar merda na internet. E daí eu perguntei, e o que de pior poderia acontecer se você falasse merda na internet? E ela falou, eu me queimar pra sempre e nunca mais conseguir um emprego. E daí eu perguntei, tá, e por que você acha que isso poderia acontecer, de ter uma grande chance de acontecer isso? Eu tava querendo entender o que ela acreditava ser verdade, né? Então percebe, ó, a investigação de crenças é sobre curiosidade, sobre você querer entender as motivações, nos casos que você tá fazendo em você mesmo, né? Ou na outra pessoa que você tá ajudando a investigar as crenças dela. Você quer entender realmente, tipo, por que dela tá acreditando naquilo, por que ela se sente daquela forma. E ela falou que era porque ela achava, ela acreditava que ela ia perder a credibilidade, né, se ela falasse merda na internet. Eu recapitulei com ela, assim, essa crença e trouxe. Então quer dizer que você acredita que não é confiável você ir lá e se organizar na sua comunicação pra você ir lá e comunicar na internet, né? E ela falou, sim, é isso mesmo. Tá. E daí eu perguntei, então você acredita que não é confiável? Você acredita que não é confiável porque você acredita que isso te serve? Pra que isso te serve? Ela falou, porque eu ainda tô aprendendo. E daí eu perguntei, e o que de pior podia acontecer se você fosse mesmo ainda aprendendo? Aí ela falou, alguma coisa que falte a empatia com alguém. Então percebe, ó, a gente já chegou mais aprofundando e percebeu que na verdade o medo dela era de ela falar alguma coisa que faltasse empatia com alguém e ferisse alguém, mas daí eu continuei investigando. Vamos ver se era realmente o medo dela ferir alguém. E daí eu perguntei, tipo, o que de pior pode acontecer se você falar algo que falta empatia com alguém? Aí ela falou, primeira coisa que veio na cabeça dela, né? Porque, né? Ah, isso é um detalhe importante, ó. Na investigação não é uma coisa pra você racionalizar tanto. Na verdade, é mais pra você fazer a pergunta pra você mesmo ou pra outra pessoa e vir a primeira coisa que vem na tua cabeça quando você tá na meditação. Então, tipo, eu não pedia pra ela pensar e raciocinar, eu pedia qual a primeira coisa que vem na tua cabeça, que de pior pode acontecer se você faltar empatia com alguém do que você fala na internet. Aí ela falou assim, é as pessoas acharem que eu tô fazendo isso pra me achar. Olha só que interessante. Então o medo dela é que as pessoas achassem que ela tava se achando. Tipo, se achando boazona e tal, e é superior a todo mundo. E daí eu perguntei pra ela, tá, e o que de pior podia acontecer se algumas pessoas achassem que você tá fazendo isso pra se achar? E aí ela falou, vai afetar minha credibilidade. Então daí no final das contas ela percebeu que ela acreditava que ir pra internet ia afetar a credibilidade dela. Então ela tava querendo se proteger profissionalmente e financeiramente, em geral, né? E daí eu falei pra ela assim, tá bom, então você acredita que a internet afeta a sua credibilidade, você acredita nisso porque você escolhe acreditar nisso, você escolhe acreditar nisso porque você acredita que isso te serve. Pra que isso te serve? E ela falou, porque daí eu fico longe da internet. Daí eu perguntei, e o que você ganha em ficar longe da internet? Que daí eu não incomodo ninguém. E o que você ganha em não incomodar ninguém? E aí ela falou, aí eu fico em paz. E aí eu questionei ela, então quer dizer, olha só que interessante, você acha que você não falar na internet, você não se comunicar, te deixa em paz. Mas na verdade, você veio aqui comigo fazer investigação de crenças porque o próprio ato de você não estar falando na internet tá te tirando a paz. Porque você sabe que você tem muita coisa pra trazer. Então olha que interessante, gente. No final das contas, a raiz de tudo isso é que ela tava buscando paz. Através de todo esse raciocínio aqui que a gente olhou agora junto. Só que daí quando a gente chegou nesse final, que o objetivo era encontrar paz, e ela percebeu que ela não tava em paz, não comunicando, porque ela tinha muita coisa pra comunicar, que na verdade ela tava no oposto da paz, tudo aqueles motivos perderam o sentido. E aí eu convidei ela pra imaginar como que seria a versão dela
que se comunica na internet, que coloca os conhecimentos dela pra fora e que se sente inspirada e que faz isso com leveza. E ela fez um momentinho ali de uns 5 minutos imaginando como que seria esse dia a dia, essa rotina. E eu perguntei pra ela como que ela se sentia tendo essa vida, e ela falou que ela se sentia bem. Perguntei pra ela se tinha alguma coisa que impedia ela de se sentir dessa forma, como essa versão dela que cria vídeos com leveza e se expressa na internet com leveza. E ela falou que não tinha nada que impedia ela de se sentir assim. E aí eu perguntei como que ela tava se sentindo, ela falou que tava leve, que tava em paz, que aquela emoção tinha passado. Eu perguntei se ainda fazia sentido aquele medo de se expressar na internet, ela falou que não fazia sentido. E depois dessa sessão, ela saiu fazendo vídeos e criando conteúdos. Então assim, pode ver que não é um bicho de 7 cabeças, só que a gente precisa ter essa persistência de ir investigando, 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 até chegar no ponto onde perde o sentido lógico, onde a gente percebe que realmente não tem um benefício ali. Porque daí quando a gente percebe que o nosso raciocínio, que antes estava inconsciente, e agora se tornou consciente, não tem sentido, a gente vai conscientemente abrir mão dele e escolher uma opção melhor. Que daí, no caso, a opção melhor foi se sintonizar com aquela versão dela que se expressava livremente na internet. O que eu quero trazer para você com essa história? Crie uma disciplina séria de investigação de crenças pra você. Isso foi uma coisa que eu fiz na minha vida e valeu muito a pena. Tipo assim, não pensa que você vai fazer meia hora e ver se funciona. Não, velho, eu quero que você, tipo assim, você tem um BOzão emocional que você sente que tá te bloqueando e hoje em dia você não tem recurso pra investir em algum tipo de terapia ou, por exemplo, na mentoria comigo ou, sei lá, em algum tipo de ajuda e você tá meio que por conta só pros seus próprios recursos. Aproveita esse vídeo aqui que tá te dando todos esses recursos de conhecimento aqui e cria uma disciplina, usa o seu tempo, que é o recurso que você tem, espero, eu, né? Encontra nem que seja meia hora por dia, ou 1 hora por dia, se você tem mais tempo, ou 2 horas talvez. 2 horas é bastante, na verdade, 1 hora já tá ótimo por dia. Pra você sentar, fazer a meditação, entrar em estado meditativo e investigar a sua crença. E aí no outro dia você faz de novo, e no outro dia você faz de novo, e no outro dia você faz de novo, até você sentir essa leveza e sentir que não faz mais sentido aquele raciocínio. Então é esse o nível de disciplina que você precisa ter pra você se libertar das suas crenças. Não é só uma coisa assim, um estalo mágico, tá? Mas qual que é o principal inimigo para você chegar na transformação das suas crenças pela raiz? É a própria crença tentando se reforçar. Então lembra que eu falei que a crença ela vai se reforçar e fazer com que pareça que ela é real? Quando você começa a investigar a crença negativa, ela meio que tem um mecanismo de querer te afastar de você ter consciência do que ela é, de identificar qual que é a raiz da crença. Por quê? Porque o objetivo do programinha da crença limitante, ele não é como se ela fosse uma entidade viva. Ela é um mecanismo, é como se fosse uma inteligência artificial, um programa mesmo, que é programado para se reforçar. E aí, quando essa inteligência artificial reconhece que você tá fazendo movimentos para chegar na direção da raiz dela, para desprogramar ela, ela vai usar os mecanismos dela para tentar te fazer acreditar que você não consegue, que é muito difícil, que tá muito distante, que não é possível. E todos esses mecanismos servem para a crença limitante se perpetuar, mas eles só funcionam se você escolher acreditar nessa história que a crença te conta. E essa é a sacada. Então, quando você perceber você indo fazer investigação de crença e falando, eu vou fazer depois, eu não vou fazer, talvez nem funcione, eu tô com preguiça. Perceba que isso é o mecanismo da crença tentando se reforçar e se pegue no ato, em vez de acreditar nesse pensamento achando que é um pensamento seu, achando que é um pensamento autêntico seu. Não. Se você está querendo procrastinar de olhar para sua crença, quer dizer que é a crença tentando te impedir de chegar na raiz dela. E aí, alguns outros sinais de que você está chegando na raiz dela é que quando você está fazendo a investigação, pode dar um pouquinho mais de ansiedade, um pouquinho mais de medo, pode se sentir emocionalmente mais intenso, com uma vontade de sair dali com um desconforto um pouco aumentado, mas no geral, isso é um bom sinal, quer dizer que você está chegando perto. Então, muitas vezes, quanto mais medo você vai sentindo na medida que você vai investigando, mas quer dizer que você está chegando na raiz da crença. Então, tipo, atravessa esse medo, respira fundo, entenda que esse é o mecanismo da crença, de se reforçar porque ela quer fazer você sentir medo de olhar para lá e descobrir que você tem alguma coisa que você não consegue mudar, e ela faça nunca olhar para lá. Então, é você ser mais esperto que o diabo. Tem um livro que tem esse nome, mas não é desse livro que eu tirei isso. É você ser mais esperto que a crença negativa. Você precisa ver que esse é o mecanismo dela e seguir firme na investigação. E ter essa disciplina de investigar por bastante tempo. Fazendo isso, tu não tem noção do poder de transformação pessoal que tu tem na tua mão. Tu não tem noção. É muito poder que você tem. Você consegue se transformar em níveis bizarros em relação a isso, tá? E aí, para te ajudar mais ainda, eu quero te dar sugestão de crenças para você investigar dentro desse processo de disciplina, tá? Então imagina que você vai fazer essa disciplina aí por 1 hora por dia, durante 28 dias. E aí você pode usar essas crenças que eu vou dar de sugestão, ou você pode investigar primeiro as crenças que você sabe aí que tem mais urgência. Crenças que impedem as pessoas de ser felizes pra caralho. Se você acredita que a tua empolgação não pode te sustentar,
investiga isso. Se tu acredita que amor não pode ser uma coisa leve, investiga isso. Se tu acredita que tu não merece ser amado, amada, investiga isso. Se tu acredita que tu não tem valor, a não ser que você seja produtivo, investiga isso. Se você acredita que os resultados definem o seu valor, investiga isso. Se você acredita que dinheiro é algo difícil de conseguir, investiga isso. Se você acredita que dinheiro e espiritualidade não podem se unir, investiga isso. Se você acredita que dinheiro é só para poucas pessoas, mas que você não nasceu rico, então você nunca vai ter dinheiro, investiga isso, porque isso é uma crença, você não quer que essa crença se reforce. Tem muitas pessoas que escolheram uma outra crença e são provas vivas de que é possível você sim criar uma realidade diferente para você, mesmo você não tendo nascido em berço de ouro. Se você acredita que você precisa de autorização de outra pessoa, talvez da sua mãe, do seu pai ou de alguém, para ser você mesmo, investiga isso. Ou para ser feliz, investiga isso. Então assim, eu dei várias ideias de crença aqui e lembre-se, esse método ele é tão poderoso porque ele vai na raiz da questão emocional, que é o fato de que você está escolhendo acreditar naquilo, que é que você está escolhendo se sentir daquela forma. Isso te coloca de volta no lugar de empoderamento e por isso que é tão poderoso. Investiga quando que você começou a acreditar naquilo e se de fato isso ainda te serve na realidade que você está vivendo hoje. E quando você perceber que não está fazendo sentido, que a crença não tem lógica, que não te serve para essa realidade e emocionalmente você percebe que não tem sentido, você vai sentir naturalmente uma liberação e pode ser uma coisa bem sutil, não tipo chorar um monte, pode ser chorar um monte, mas não precisa ser, pode ser simplesmente uma sensação de que aquela emoção que estava antes evaporou e você se sente mais leve. E esse é o momento perfeito de você imaginar como que seria viver com uma crença positiva ao invés daquela crença negativa. Então se a crença não merece ser amado, como que seria viver acreditando todos os dias e sentindo que você merece ser amado, ser amada. E aí se permite fazer uma visualização, imaginar uma versão sua, porque todas as suas versões existem aqui e agora. Se permita imaginar uma versão sua que já vive essa realidade, que já tem essa consciência, que já tem essa crença e como que ela se sente, como que é o dia a dia dela. E quanto mais se visualiza essa versão sua, mais vai se permitindo sentir o que ela sente. Quanto mais você vai sentindo o que ela sente, mais você vai estar meio que fazendo download desse sistema de crenças. Você vai estar fazendo download dessa versão sua. Você vai estar acessando, vamos dizer assim, no campo quântico, no campo das infinitas possibilidades, no campo da consciência, essa versão e fazendo download dos tipos de informação e emoções, pensamentos e atitudes que ela faz para que você possa incorporar na tua realidade física aqui, fazendo com que você literalmente mude de realidade paralela. Nem para aquela realidade, nem para que você estava antes. Você muda para uma terceira realidade, que é uma combinação entre a realidade ideal, né, que você visualizou agora, e a realidade que você está agora vivenciando. Você cria uma terceira realidade. Então essa é uma forma muito eficiente de, para depois que você percebeu que a crença negativa não faz sentido para você, você implantar uma crença positiva para que você possa permitir que daí ela comece a se reforçar na sua vida agora. E inclusive, essa parte de você visualizar essa versão paralela sua, ela é muito crucial, ela é muito poderosa, porque você também pode usar ela como se fosse uma prova real. Não sei se você lembra na escola, nas aulas de matemática, quando você fazia uma prova real para ver se o cálculo estava certo. É tipo isso. Você vai basicamente fazer o seguinte: você vai se sintonizar com essa versão sua, que você prefere, com a crença positiva, e você vai ver se você consegue se sentir da forma que ela se sente e se tem algo te impedindo de se sentir como ela se sente. Se você sente que tá natural, que você se sente como ela, que você se sente livre para ser como ela agora, quer dizer que você já instalou a crença positiva e a crença negativa foi. Mas se você sente ainda resistência, que você sente que não é totalmente natural ainda, que você ainda não consegue se sentir totalmente sendo aquela versão positiva sua, quer dizer que ainda tem crenças negativas no teu inconsciente criando resistência que você precisa investigar mais profundo. Então segue a tua investigação. E por isso a disciplina, para que você possa ter tanto volume de investigação de crença, fazer tantas vezes, que isso vai te ajudar a não ter como a crença ganhar. Porque você vai fazer tantas vezes a investigação que você vai ficar melhor nisso, você vai treinar mais, você vai se conhecer melhor e você vai perceber que vai transformar a sua vida muito mais rápido do que você pensa. Mas eu tô colocando, tipo assim, 28 dias para você perder de vista a quantidade de tempo que você vai estar fazendo isso, mas você vai ver que, tipo, nas primeiras investigações, você já vai começar a ter diferenças profundas e tu vai começar a entrar em contato com o real poder de transformação emocional, pessoal e de comportamento que você realmente tem aí dentro. Teu empoderamento. E claro, caso você tenha interesse de eu te ajudar a fazer essa investigação de crenças e participar da minha mentoria, no link aqui na descrição tem como você se aplicar na minha mentoria e você até mesmo pode concorrer a uma sessão inicial gratuita comigo para eu te conhecer, para eu entender a sua situação e conseguir dizer se a mentoria faz sentido para o seu momento, como que eu consigo te ajudar, para que daí depois, quem sabe, você vai ser o exemplo que eu vou estar dando aqui. E agora, se você quer se aprofundar mais, liberando suas crenças de escassez e manifestando uma realidade de abundância, eu te recomendo esse vídeo aqui.